Estamos ao vivo para mais uma AçãoCast, galera. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha pela Rádio Colina do Vale e vocês também que estão pelo nosso Instagram. Galera, você que está pelo Instagram já vai clicando nesse aviãozinho aí que nós trouxemos uma convidada especial demais hoje. Ela que veio de Jandaia do Sul, o nome dela é Renata Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Renata. Galera, compartilhe a live, compartilhe aí com 3 pessoas pelo menos. Segue a nossa página que hoje o papo vai estar demais da conta. É isso aí, pessoal. A gente tem uma convidada muito especial, estávamos aguardando por ela. Conseguiu chegar a tempo, né? Como ela veio de outras terras. E a gente está muito feliz e honrado, a gente falar isso, agradecer a confiança, né? Que a gente falou, vamos convidar ela e vamos ver se ela vem, né, Glaucia? E ela veio, ela topou, porque, primeiramente, tem que falar, tipo assim, como que vocês convidaram a Renata, né? De onde surgiu? Eu me lembro o dia que você vai contar mais aí dos seus empreendimentos, mas eu já seguia você e tal. E aí eu vi que vocês iam inaugurar, né? Um empreendimento aqui em Borrasópolis e tal. E eu falei pra Glaucia, vamos. Eu quero ir, eu quero conhecer ela ao vivo, porque eu só via, né, pelas telinhas. E aí foi dando certo, eu falei depois, Glaucia, depois que a gente se conheceu aquele dia lá, vamos fazer um AçãoCast com ela, porque ela tem energia muito boa, ela tem um pensamento pra frente, ela é visionária, e a gente precisa de gente assim pra ecoar pra mais pessoas. Mas agora eu vou deixar você se apresentar, né, Renata? Fala quem é a Renata, como ela veio pra parar aqui, de onde ela veio, pra onde ela vai. Sinta-se à vontade que o microfone é seu. Primeiramente, boa tarde, né, para quem está aqui acompanhando a gente. Obrigada pela audiência dos que já estão. Continua compartilhando aí, mandando para todo mundo. Eu sou de Jandaia, né, nascida lá, tenho 34 anos, sou novinha e eu vim para Borrasópolis para montar o nosso escritório de contabilidade. Tá? Eu tenho um escritório de contabilidade já em Jandaia, o escritório tem 30 anos. Eu sou a sucessora da minha mãe, que faleceu há 3 anos. E eu também tenho uma loja de semijoias em Jandaia, então eu tenho 2 ramos completamente diferentes, né? A gente caminha em 2 segmentos diferentes. No escritório eu cuido de empresas de vários ramos, né? Escritórios de contabilidade em cidades menores, eles acabam trabalhando com vários tipos de empresas, né? Prestação de serviço, indústria, comércio, produtor rural, pessoa física e tal. E a gente acaba trabalhando em todas essas áreas. E daí viemos para Borrasópolis para poder trazer aqui o nosso modelo de trabalho, né? O nosso modelo de atendimento para o município. Fomos muito bem recebidos aqui por todos, a cidade é muito acolhedora, a gente já tinha cliente aqui e daí nós decidimos vir porque nós temos a necessidade e a oportunidade de poder trabalhar aqui. Isso aí, muito bem. Renata, e fala um pouquinho assim que do teu, além de ser uma empreendedora, né, que eu fui também numa abertura ali do teu escritório, né, que você é mãe de gêmeos, 4 filhos, uma família linda, gente, 34 aninhos, essa energia e gêmeos. Conta só um pouquinho pra nós, né? Isso é uma loucura, né? Na verdade. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um menino, o Leonardo, ele tem 17 anos. Eu tenho a Bianca, de 11. E não teria mais filhos. Até de repente estar grávida. Depois de 11 anos depois da Bianca, eu tô, né, ano passado, grávida. Falei, como assim? Tô grávida. Estava grávida, daí no primeiro momento era um só, primeiro exame, tudo, era um bebê. Falei, tá bom, beleza, tô grávida, vai dar certo, quem cria 2, cria 3. E daí no segundo exame, no segundo ultrassom, eram gêmeos. Confesso que eu fiquei meio bolada, fiquei meio uma semana ali, meio assim, sabe, meio em choque, na verdade. Eu fiquei nos 2 primeiros dias brava, fiquei dentro de casa, não queria conversar com ninguém. Aí passou esse estágio, eu falei, beleza, entre 1, 2, 3, 4. Não tem caso na minha família, não é genético, não tem na família do Ricardo também. Os meus meninos são gêmeos idênticos, né? São univitelinos, então não é uma questão genética, é uma questão de
de fertilidade mesmo, né? Porque daí o óvulo, depois de fecundado, ele subdivide. E daí eu tenho essas duas coisinhas aí, estão com 8 meses agora. Eles nasceram em janeiro, foi bastante complicado. A minha gestação foi ótima, ela veio bem, assim, veio fluida, bem tranquila. Eu tenho redução de estômago, tenho cirurgia bariátrica e não tive nenhum tipo de complicação de vitamina, de nada, só as reposições normais mesmo que a gestante tem que fazer. Aí, um dado dia, acordo e rompeu a bolsa. Então, daí eu tive que ir pro hospital, eu tava com 30 semanas, né, 6 meses. E daí fui, deu certo, eles nasceram com bastante dificuldade, né? Ficaram 40 dias na UTI, ficaram bastante tempo entubados, tal, aí foi estubando. Então, foi um processo de hospital bastante doloroso que nós passamos. Hoje eu olho assim e falo, meu Deus, eles têm 8 meses. Até o Ricardo estava comentando, nossa, esse ano não fez verão, né? No começo do ano não fez verão. Ele fez, Ricardo, em janeiro, fevereiro, março, fez ele estar no hospital. Por isso que a gente não viu não viu, né? Não aproveitamos o calor para fora de casa, uma piscina, nada. Porque a gente ficou no hospital, por isso nós não vimos. Mas foi bastante complicado. Eles nasceram bem prematuros, então hoje a gente faz alguns tipos de acompanhamento motor, tal, para poder corrigir essa idade, estimular bem. Mas eles estão perfeitos, estão normais, isso é o que mais importa, estão saudáveis, faz todo o cuidado, acompanhamento e dá tudo certo. Foi difícil, mas passou. Acho que aquela fase mais assim, perigosa e de muito medo, passou. Agora é só cuidado mesmo, porque o negócio é trabalhoso. Um filho não é simples de cuidar, né? Quem tem sabe, meu Deus, de noite, chorar e tal. Aí 2 não é dobrado, é triplicado. É uma coisa a mais, assim. Mas, pô, não tem preguiça. Eu não sou muito boa de sono, eu não gosto de ficar dormindo muito, eu tenho bastante insônia. Então não tá judiando tanto as noites sem dormir, não. Bom. E acho uma coisa bacana que você falou no início aí sobre vir para Borrasópolis, né? Outras pessoas que já sentaram também nessa cadeira falam disso. As pessoas, muitas vão embora daqui com essa visão. Claro que a gente não tem tudo que grandes centros têm. Mas tem outros que estão vindo para cá, estão querendo abrir seus negócios com uma visão que Borrasópolis tem potencial. Eu acho isso muito bacana. E você vindo de fora mesmo, porque algumas pessoas foram embora e voltaram. Ou estão aqui, você é de fora, mas você está vindo para nós. Eu acho bacana isso, porque a gente sempre comenta também, né, entre nós com os outros convidados. Tem potencial, tem gente bacana, tem gente que recebe. Só basta alguém acreditar e querer continuar e perseverar, porque não é fácil, né? Mas conta um pouquinho pra nós, Renata, como começou? Primeiro, qual sonho você quiser primeiro? Ou das joias, ou do escritório, né? Tipo assim, você nasceu falando, vou ter os 2 negócios. Como que foi a sua trajetória aí? Estudar, formar, no pós? Conta um pouquinho aí pro pessoal. Na verdade, eu sempre trabalhei no escritório de contabilidade da minha mãe, desde os 11 anos. Então eu ia entregar papel, fui daquela época que fazia o registro de inventário ali na mão, eu ficava fazendo isso, né? Uma caneca, tal, lá nos quadradinhos, nos livros de registro, eu ficava lá. Entregava folha de pagamento, fazia o serviço de rua desde muito criança dentro do escritório. E ali eu fui aprendendo o serviço e fui ficando lá. Em 2017, aí acontece assim, né? A minha mãe é visionária, uma mulher que na época, há 30 anos, era a única mulher que tinha um escritório de contabilidade em Jandaia e ali na região. Então, assim, ela foi, né, a pioneira, digamos, ali na região para uma mulher ter um escritório de contabilidade, porque geralmente esse papel, no entanto, que hoje existe um movimento de mulheres contadoras, porque não era uma profissão para mulher, digamos assim. Então, para ela, naquela época, já foi um start grande. Ela só trabalhava com mulheres lá dentro e a maioria dos clientes, dos que começaram, eram mulheres.
foi o Colégio Passionista, São José, que a irmã, uma freira, levou, né? Foi a Calçados Equilíbrio, da Edilene, então foram mulheres. Aí depois foram vindo outras empresas com homens que tinham essa visão da competência de uma mulher. Porque a minha mãe trabalhava num outro escritório de contabilidade de um homem, né? Então ali os homens sabiam do serviço dela, entendeu? Os empresários, homens, conheciam o trabalho que ela fazia, competência. Então quando ela saiu, mesmo sendo uma mulher, ela é a mulher mais velha e boa de serviço, entendeu? Então acabou que eles foram aceitando, e realmente existia muito isso há 30 anos. Aí acontece que eu estou lá dentro desde os 11, fiquei, aprendi. Mas a dona Vilma tinha o sistema dela de trabalhar, o jeito dela. E eu venho nova, meu Deus, o escritório de contabilidade pode fazer propaganda. Não pode fazer propaganda, o código de ética não diz, mãe, isso é coisa do passado, mãe, vamos atrás de cliente, mãe, vamos mudar a mesa assim, não. A mesa tem que ficar desse jeito, entendeu? Eu não aceitava muito o novo. Apesar dela ser nova, tal, ela tinha um pouco dificuldade de aceitar o que era novo. E a gente tinha embate, mãe e filha, trabalhando junto, família, aquele rolo. Eu falei, não, eu não quero isso aqui não quero isso aqui. Se eu não puder fazer do jeito que eu não quero isso aqui. E eu saí, eu comprei a loja de semijoias e falei, não, eu vou pra minha loja, porque ela era daquele jeito assim, então, vamos supor, ela não me pagava salário, ela pagava todas as minhas contas. Eu trabalhava ali, então ela pagava todas as contas da minha casa e tal. Então eu não sabia quanto que era a água, a luz, as coisas da minha casa, a conta das crianças da escola, nada. E ela, não. Você vai saber que quero ver quantos dias você vai conseguir, quantos meses você vai durar sem mim, entendeu? Foi aquela coisa. Aí eu falei, não, dá aqui meus papéis, minhas contas que eu vou levar e eu vou tocar, vou começar. Eu conhecia o negócio primeiro, a loja já existia. Sim. Então eu já conhecia os clientes, conhecia a mercadoria, conhecia o faturamento da loja. Então eu não investi num negócio novo, ele já existia. Então eu falei, eu vou começar, vou tentar. E fui. Daí começou a dar muito certo. Eu, em menos de um ano, a loja cresceu 500% do que ela era. E foi dando muito certo, ela foi entendendo que deu certo e eu fui. Só que daí, depois de 2 anos, ela faleceu no início do ano, dia 3 de janeiro. E a única pessoa, eu tenho uma irmã, minha irmã é analista técnica judiciária, ela trabalha no fórum, e não tinha possibilidade dela assumir o escritório. Quem tinha possibilidade era eu mesma. A equipe era muito boa, continuo, né, com parte da equipe, e eu falei, não, ali mesmo, naquele momento, porque dia 3, na segunda-feira, era final de semana, na segunda-feira era dia de entregar a folha de pagamento, então não tem tempo para resolver. Então, foi o enterro no sábado, domingo era aniversário da minha filha, da Bianca, dia 6 de janeiro, fizemos um bolo para ela. Segunda-feira, 7 horas, nos reunimos no escritório, conversei com o pessoal, falei, tô aqui, a gente vai vencer, a gente vai conseguir. Hoje a gente vai segurar, engolir o choro, vamos trabalhar como se ela não tivesse, se ela tivesse saído, vamos trabalhar, vamos entregar o serviço. Quantos anos ela faleceu? Com quantos anos? 58. Nossa, super nova, é a idade da minha mãe. Ela e meu pai, né? Os dois, 58. Então, eu falei, vamos trabalhar. Foi uma coisa mórbida, assim, as pessoas passavam, porque a cidade ficou fechada, né, esses dias todos, porque eles eram muito conhecidos. Meu pai tem 35 anos de correio, carteiro, então conhecido pela cidade inteira, se aposentou e foi pro escritório, então fazia 2 anos que ele estava lá. Quando eu saí, ele entrou. E a minha mãe, escritório de contabilidade, a vida inteira, conhecida e tal, eles participavam muito da igreja, missa de eucaristia, movimento de cursilho, equipe de confeccionavam fraldas geriátricas para doação, então, 2 pessoas muito conhecidas e muito envolvidas em tudo. Então, foi um luto geral. Mas, segunda-feira eu fui trabalhar, e daí, sei lá, aí é Deus mesmo, daí é Deus. Daí ele entra, age, daí voltei, consegui adaptar o negócio ao formato que eu queria. Então, desenvolvi o carinho e o amor que eu queria ter pelo negócio, entendeu? Da maneira que eu queria trabalhar, que eu queria fazer do escritório, consegui fazer, porque ela não estava mais ali.
Ao mesmo tempo, eu trabalho com as raízes dela, tenho a segurança da experiência dela, entendeu? Como ela é uma pessoa extremamente organizada, então nesse primeiro ano, eu trabalhei com o que ela deixou preparado para trabalhar. Então, naquele primeiro ano, a gente foi fazendo tudo muito anotado, entendeu? Então, lá na última coisa que eu fiz, né, no ano seguinte, em 2019, lá em 19 de dezembro tinha a agenda dela, então tudo programado para o outro ano. Então, lá em 19 de dezembro tinha verificar empresas que vão desenquadrar ou não, que é nesse período do ano que tem que ver. Foi o último papelzinho que tinha. Aí, então, falei, pronto, gente, nós vencemos o primeiro ano trabalhando com ela, agora somos nós, agora nós vamos trabalhar. E foi assim, entramos aí na pandemia, tudo novo, então nem se ela estivesse ali, ela poderia nos socorrer, ela ia viver aquele movimento do novo, que o que faz com o funcionário, o que não faz, ninguém sabia. A tecnologia que exatamente, veio, né? O que foi grandioso para o escritório, que fez ele dar certo, da gente não perder cliente, que seria o normal, e da gente ainda conseguir crescer, conseguir alcançar outros clientes, mesmo eu sendo nova, mesmo tendo ela como pilar que não estava mais ali. Eu acho que o que fez avançar foi que a gente tem que aceitar certas inseguranças, reconhecer certas dificuldades e procurar alguém que saiba. Então, o que eu fiz? Contratei uma empresa de consultoria, contratei os melhores sistemas, entendeu? Busquei a ajuda dos melhores profissionais, entendeu? Que na verdade não precisei nem pagar, porque por consideração ao trabalho, a pessoa dela, eles estavam ali de mãos ali, tipo, do meu lado porque eu precisasse, e eu aceitei aprender, né? Então, assim, eu procurei a melhor consultoria. Se tivesse qualquer coisa que um cliente me procurasse e eu não soubesse fazer, eu tinha a melhor consultoria para isso. Aí a gente aprendeu a trabalhar dessa maneira, entendeu? Antes, até com ela, trabalhava com muita dúvida. Hoje, a minha equipe não trabalha com dúvida, porque eles têm ali na palma da mão. A gente resolveu que investir em inovar, em tecnologia, em sistema, em estudo, em preparação, em curso, em treinamento, era o que ia fazer a gente permanecer. E foi o que aconteceu. Aí a gente não só permaneceu, como cresceu. Isso foi assim, o que fez uma diferença muito grande para mim e para todo o escritório, para todos os clientes em si. A gente conseguiu entregar algo de fato bom, de qualidade, com segurança, mesmo ela não estando lá. Deu para notar a coragem, né? Que coragem! Porque assim, você queria inovar, né, o escritório da sua mãe, e ela não queria daquela forma, porque ela tinha aquilo que ela acreditava. Você falou, então eu vou sair. E mesmo assim, ela, com aquilo que ela acreditava, ela falou, quero ver quantos dias você vai aguentar. E você foi e inovou. E eu achei muito interessante também a hora que você falou que sua mãe morreu no sábado e seu pai também. No domingo foi aniversário da Morreu sua... na quinta-feira. Na certo. quinta noite, aí demorou muito tempo em IML, então foi quinta, sexta, Foi um acidente, sábado. Foi né? um acidente. Entre Jandar e Maringá, 3 km de casa. Um rapaz de Marumbi entrou na pista dupla, na contramão, e bateu de frente com o carro. O meu pai e minha mãe estavam no banco de trás, de cinto, faleceram ali mesmo. O casal que estava na frente, que era amigo deles, tiveram ferimentos muito graves, tal, mas graças a Deus estão vivos, estão bem, né, se recuperaram. E o meu pai e minha mãe faleceram ali mesmo. Sim, você falando que daí no sábado foi o enterro, né? Corrigindo agora. No domingo, aniversário da sua filha. E na segunda você poderia falar, eu não quero saber disso, eu já tenho a minha própria empresa. Então não quero saber disso agora, né? Só que você foi, trabalhou e você falou que trabalhou conforme ela já tinha planejado tudo. E depois você conseguiu contato com pessoas que entendiam melhor do assunto, né? E, por exemplo, mesmo com essa, você foi com essa coragem, se conectou com as pessoas certas e elas, como você disse, estavam do seu lado. Não importava o valor, elas estavam ali para te ajudar. Eu achei muito interessante. Eu falo que isso é legado. Isso é de fato a herança que a gente deixa. Sim. Eu, depois dessa situação que eu vivi, eu passei a pensar o que eu vou deixar para os meus filhos, entendeu? Porque foi o que ela deixou. Coragem, trabalho,
é serviço, é comprometimento. Você tem esse serviço a ser entregue. Talvez todos entenderiam se ele não fosse entregue no prazo, mas não foi dessa maneira que ela me ensinou. E isso foi por instinto, isso não foi uma coisa que eu tive que pensar para final de semana se eu vou ou se eu não vou. Não, eu lá durante o velório, quando eu via um cliente passando, eu pensava, ele deve ter a folha dele para fechar, deve ter... Uma coisa assim, muito automática, uma coisa muito natural. Foi natural que isso acontecesse, porque isso é o que foi deixado para nós, entendeu? Essa coragem, esse compromisso, esse comprometimento com o que é correto de ser feito. E isso, de certa forma, torna a gente mais objetivo, mais assertivo, mais prático, mais real, que é o que tem que ser feito. E daí tem Deus, né, para dar força, sustentar e levar. E é legal, nós vivemos um período, né, a gente estava até conversando antes da gente começar aqui o AçãoCast, sobre coisas tão simples, né, Renata, que está se perdendo, né, que são os valores. Então a tua mãe deixou um valor, uma raiz, né, um legado, que não só para você como filha, mas para todos que estavam envolvidos. E eu vejo assim também uma questão de lidar com as emoções, né? Você tinha uma dor ali, né? Teu coração sangrava, eu falo, tua alma sangrava. Mas você tinha também o amor, a dedicação, ali, o zelo pelo que ela deixou. Né? Então você falou assim, como que a minha mãe agiria se eu, né, se fosse ao contrário, de repente? Você sabe que eu trabalhei assim muito tempo e até hoje. A gente às vezes se pega numa situação, poucos dias no escritório, aconteceu uma situação de um cliente tal, precisava de um serviço e tinha condição de pagar tal, e era uma pessoa que daí eu falei, Daisy, o que ela faria? Né? Ela faria. Ela não iria cobrar, não ia fazer, ia ajudar a pessoa, então vamos fazer. Tá, vamos. Porque, entendeu? É o que, muitas vezes é o que a gente precisa. Deu certo. Sim. Ela era uma pessoa, ela era um exemplo, ela era pra mim um exemplo e deu certo tudo que ela fez. Então, às vezes, a gente tem uma boa referência. Ser uma boa referência para alguém, faz isso, entendeu? Porque você tem um pilar, você tem base, você sabe para onde vai. E isso é muito natural que aconteça, sem ficar forçando, entendeu? Então, como que você vai agir? Eu vou agir da forma que eu aprendi. Na verdade, hoje os valores estão invertidos, né? Muito verdade. Valoriza-se, né, quem aponta o erro, nem quem errou. É uma coisa louca, né, o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo. Sim. Então, eu falo assim, que é o que mudou, que despertou. Eu tinha o que eu precisava sofrer, mas eu sabia que eu sofria. Mas eu sabia que eu precisava, ao mesmo tempo, estar segura. Tinha muita gente que dependia de mim. Eu tinha um escritório inteiro, eu tinha os funcionários, eu tinha, entendeu? Eu tinha os meus filhos. Então eu não podia me entregar porque tinha muita gente que dependia de mim. Então isso foi me fazendo continuar, vencer. Teve noites e noites, até hoje tem, né? Tem situações, né? Procurei ajuda, terapia, lógico, Kátia na minha vida. E a gente segue, porque tem dor que não é curada, tem ferida que não é fechada, mas existe toda uma outra coisa que precisa seguir. Então, é assim que eu vou fazendo, entendeu? Segui minha vida, continuei a ferida aí, escritório, loja. O que eu faço? Vamos dois, vamos embora. Lá, as meninas que estavam lá na loja eram boas, demorei 3 meses para voltar para a loja. Fiquei em janeiro, porque daí fiquei meu pé lá no escritório, falei, aonde vamos pegar o que tá rolando. Então, entrei no escritório, fiquei janeiro, fevereiro, porque daí a venda em si, a loja, é uma outra emoção, é uma outra situação. Para você vender o produto que eu vendo, vender beleza, vender uma joia para um evento, uma ocasião especial, uma inspiração, uma coisa gostosa, para vender isso, você precisa estar bem. E não era o momento que eu estava bem. Então ficou claro que eu não ia estar lá, porque não ia ser eu, ia ser mentiroso. Eu olhava e falava, nossa, que linda, que delícia que você vai nessa festa, põe isso. Não quero saber de festa, não quero saber como vai, não quero ver ninguém, não quero conversar, quero trabalhar. E daí eu fiquei esses 3 meses sem. Quando eu voltei, já era tempo de eu voltar, eu já estava melhor, já dava para estar lá, e assim foi, a gente foi seguindo. Hoje, depois dos gêmeos, eu decidi vender a loja, né? Eu quero vender a loja.
porque a gente tem, né, teve o planejamento de vir para cá, para Boasópolis, e então a gente quer manter o foco em um segmento, que é o escritório de contabilidade. Então hoje eu estou com a loja à venda, foi um negócio que foi o meu sonho, que eu me dediquei, que deu muito certo e que eu cumpri meu papel. Não é mais meu, não faz mais parte E do até meu hoje sonho. você fez um lançamento. Hoje eu vou fazer Porque assim, eu falo, eu vou vender, ela vai vender, mas ela tá fazendo. Gente, foi um negócio que eu sonhei, eu não vou vender um negócio quebrado. Aquilo lá deu muito certo, deu muito bom. E eu não tenho coragem de destruir aquilo que eu construí, entendeu? E se eu não me movimentar, a coisa não acontece. Então eu tenho me sacrificado para conseguir fazer isso, entendeu? Porque eu tô passando semanas sem aparecer por lá, dias de não conseguir. E eu falei, tem um dado momento que eu preciso aparecer com as minhas clientes, eu sinto saudade delas, elas sentem saudade de mim, eu preciso fazer compras, eu preciso manter a loja com movimento, mesmo eu estando com ela à venda. Sim. E eu não quero vender um negócio falido, eu quero vender um negócio bom, que é o negócio que eu construí, entendeu? Então, por isso que hoje eu fiz o lançamento de outubro, né, agora final de ano, agora final do ano, nós estamos no final do ano, né, gente? Nós estamos no final do ano. Então, bora lá, é comércio, as pessoas estão desejando coisas novas, elas têm esse tá voltando, né? A vida normal, é o primeiro ano, né, que tá com essa liberdade, então os eventos de final de ano prometem, os estudos, né, as pesquisas de mercado, de negócios, diz que esse ano vai ser um ano, sim, muito promissor. Nós temos aí o resultado dessas urnas, essa eleição, que fica todo mundo muito contido, mas depois vem um novo movimento, depois que isso acabar, vem uma nova sensação, as pessoas estão com pacotes de compra, de viagem comprada, sabe? Então eu acredito que vai voltar, né, o mercado acredita sim que vai ser um ano muito promissor, e a gente como empreendedor tem que já estar apostando nisso, não pode estar segurando, é hora de investir. Acho que veio a calhar, quer dizer, foi pensado, né, Glaucia, a gente entrar Outubro Rosa, uma mulher, e contando histórias de mulheres, e então fez todo sentido você falando aí da sua mãe, da trajetória dela lá atrás. A gente está dando pontapé inicial no Outubro Rosa no final de ano aí, numa virada de chave, uma pós-pandemia, muito bacana. Outro ponto bacana que eu achei que você falou, é uma coisa que eu penso também. Vale mais a pessoa, por mais que alguns valores estejam invertidos hoje em dia, mais a pessoa ter o nome do que o dinheiro. Porque com o nome, sua mãe, ela nem estava mais aqui, mas as pessoas decidiram te ajudar pelo nome dela, pelo seu nome. E eu acho que quem te conhece também, tipo, é a Renata, eu vou confiar. Não tem aquelas pessoas que a gente confia de olhos fechados mesmo, porque pelo nome da pessoa. Não importa quem ela é, onde ela tá, onde ela foi, mas se falou que é a Renata, você vai confiar e você vai colocar lá, não, a Renata eu confio. Então eu acho que nesse mundo que a gente tá tendo aí muita desigualdade, muita mentira, muita falsidade, trazer uma pessoa com verdade, porque a gente nota, quem segue a Renata sabe que ela é verdadeira. Ela fala, ela brinca, ela ri, ela mostra as crianças, ela mostra a loja, ela mostra onde ela tá. Não, é maluco, quem me acompanha, já fala, essa menina é louca, eu não andou com essa menina em dança. Mas aí, Renata, fala aí como que você, para as mulheres que estão ouvindo, mães que serão esposas, ou quem não vai ser, homem também que está assistindo, como que você dá conta? Ou finge que dá conta, né? Porque talvez a gente mostra que dá conta, Dou conta, mas... tem hora que não dou, tem hora que dou e tem hora que não dou. Porque é mãe, é esposa, é gêmeos agora. São os dois negócios que são, assim, paralelos. Fala aí, você, tipo, todo dia acorda e agradece e vai como quer. Ela acorda 4 horas. Pra dar conta. Quando eu acordo, que às vezes a gente não dorme, às vezes a gente passa a noite sem dormir. Mas é isso, eu tenho uma equipe boa em volta de mim, rede de apoio. Então eu tenho uma equipe muito boa lá dentro do escritório, que se eu não estiver lá, vai rodar, entendeu? Eu tenho uma equipe muito boa dentro da loja, se eu não estiver lá, está rodando, está acontecendo. E dentro da minha casa, a equipe é boa. O Ricardo faz o papel que todo pai deveria fazer, entendeu?
Ele troca, ele dá banho, ele faz dormir. Agora que a gente está fazendo experiências, né, para adaptar. Então, de um mês para cá mais ou menos, nós estamos dormindo cada um com uma criança, separando de quarto. Por quê? Um dorme mais que o outro, mas aí ele acorda, aí acorda o outro. Então, teve noite da gente, tipo, 6, 8, 10, 12 vezes deles acordarem. Mamadeiras, 6, 7, 8 mamadeiras numa noite. Da meia-noite às 6 mamadeiras, de 1 hora. Então, pronto, não dormiu. Sim. Aí a gente decidiu que, separando as crianças, quando um chorasse, não acordava o outro. Então ele dorme com um e eu durmo com o outro. Então aquele lá dorme, de manhã eu pergunto, e daí? Como é que foi? Porque essa noite foi boa, acho que, sei lá, eu conversei com ele e falei, filho, amanhã, mamãe, é um dia importante, eu tenho que trabalhar muito, eu preciso estar descansado, você podia dormir, amor. Vai. O moleque dormiu 9 horas e foi até as 4 horas da manhã. Aí eu acordei, mamar, aí fiz cocô, 4 horas, troquei e ele dormiu de volta. E acordou de novo 7 horas. Falei, beleza, que noite. Porque me perdi daí, ele dormiu bem, ele falou, dormiu. Acordou 1h30, acordou 3 e pouco, acordou 5 e pouco, daí ficou chorando, aí liguei a televisão, aí ele fez cocô, tá acordado até agora. Eu falei, desculpa. Aqui quem perguntou. Você vai ter que ter muita paciência com o seu estudo. Agora, na hora que ele tava vindo me trazer, eu perguntei, e daí, Ricardo, como é que foi? Ele falou, meu Deus do céu, que isso? Porque ficar sozinho com 2 é muito difícil, entendeu? Pra, tipo, dar comida, um você acorde um aqui, o outro deita lá, coisa meio, né? E daí eu saí 7 horas de casa e a turma tá lá, daí tem comida. Papi, mamar, é fruta, é comida, já tá na hora de novo, aí eu banho, aí eu falo, isso. Aí ele falou, eu consegui relar no meu telefone. Estranho. Bem por aí. Então, assim, a gente se divide muito bem. A Bianca, minha amiga, ajuda muito, por isso que eu dou conta deles. Eu não sou uma pessoa, eu levo tudo muito de boa. E se eu tiver que estourar, eu estouro, eu não fico guardando nada. Então eu vou pra próxima, entendeu? Eu vou pra próxima. Encerra essa daqui e vou pra próxima. Então eu acho que é por isso que eu dou conta. Eu sou ativa, eu não gosto, eu não sou dorminhoca, não durmo de dia. Sabe? Então, assim, são características minhas que me ajudam na hora de ter essa vida louca, entendeu? E agora eu tô conseguindo me organizar melhor com que dia que eu tô onde, o que eu tô fazendo o quê, entendeu? Agora a gente tá se organizando, porque daí eu consigo organizar minha casa, babá, pra poder ir todo dia, porque não tinha. Então agora tá indo todo dia, daí eu tô segunda-feira, vou pro escritório, terça-feira, onde que eu vou, quarta-feira eu venho pra Borrasópolis, quinta-feira eu vou no escritório de manhã, vou na loja, ou vou marcar a vacina deles, vou atrás das crianças. Aí de sexta-feira, as coisas pessoais também. Não, mercado, médico, porque eles vão bastante, eles precisam fazer fisioterapia e tal, então aí tem o dia que a gente tem que tirar pra sair, fazer as coisas fora, aí quinta-feira, sexta-feira já é mais final de semana, sábado, aí é a loja, então eu tô me dividindo assim. Às vezes, é lindo isso, às vezes não dá nada certo, essa semana não consegui vir quarta-feira pra cá, às vezes tem pegado no meio da semana, acaba com tudo, é mais ou menos isso, a gente vai se virando, eu vou tentando. Galera, segue a página do AçãoCast lá no Instagram, se inscreve no nosso canal lá no YouTube também, AçãoCast, e continua compartilhando a live que o papo tá muito bom aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra Renata. De onde que veio essa coragem sua? Quem te ensinou? Foi seu pai, sua mãe? Porque deu pra notar muita coragem, sabe? Desde a sua mãe, claro. Você falou que ela montou um escritório e só tinha o escritório dela lá em Jandai, né? Então mulher, você tem que ter coragem para fazer isso, né? Como mulher ainda mais, você falou 30 anos atrás, como que eram as coisas. Então assim, você tem a coragem da sua mãe, mas talvez você aprendeu de outra pessoa, você falou agora eu tenho que ter coragem. Como que foi para você essa virada de chave assim? Não, eu acho
acho que é dos meus pais mesmo. Meu pai também era uma pessoa muito pra frente, assim, sabe? Bem... meu pai e minha mãe são do trabalho, né? São de trabalhar. É a pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de agir, que tem atitude, ela tem que ter coragem, né? A pessoa que não gosta muito, que prefere estar em casa, que é aquela coisa, não tem coragem, entendeu? Meu pai e minha mãe não eram pessoas assim, eles eram muito de trabalhar. E eu fui nessa aí de trabalhar. Trabalhei desde nova, salário, queria minhas coisas. E não sei, eu não sou uma pessoa medrosa. Não me considero, não tenho mesmo isso. Não tem medo de falar medo, assim, não tenho medo de nada. É lógico que tem durante a vida da gente, né, e vão acontecendo situações que a gente vai ficando mais, assim, medo de estrada. Hoje eu tenho. Eu não tinha, depois do acidente deles, eu tenho. Eu deixo de ir? Não. Se eu deixasse de ir, o que eu ia fazer? Eu fiquei com meus filhos 40 dias lá na UTI no hospital. Então eu ia e voltava todos os dias naquela estrada, eu passava todos os dias ali. Eu não vou? Eu não tenho outra opção. Eu acho que a coragem, ela vem assim, qual opção você tem? Tem outro jeito? Não tem. Então, não tem tu, vai tu mesmo. É assim que funciona. E eu encaro, eu enfrento. Nem sempre é fácil, entendeu? Aí depois a gente precisa cuidar disso. Mas eu não me considero uma pessoa medrosa. E eu acho que a coragem vem dos dois mesmo. Eles tinham esse equilíbrio, no entanto que era um casamento muito sólido. E eu acho que foi dessa forma que eles colocaram isso na gente. Que, por exemplo, eu, desde muito pequena, me lembro de ir pra escola a pé, sozinha. Eles nunca levaram. Se for ver bem, hoje minhas crianças demoraram muito tempo para ir a pé sozinho, entendeu? Eu não permiti. Então, de não dar essa autonomia, entendeu? A gente ficava, meu pai e minha mãe saía para trabalhar, a gente não tinha empregado em casa, não tinha carro, nada. Eu ficava sozinha. Eu me lembro que na chuva de pedra, que eu era na primeira, lá atrás, que eu era bem criança, eu estava dormindo, por pouquinho eu ia estar sozinha em casa, porque eles já estavam saindo 7 horas, daí o tempo começou a virar, eles voltaram e caiu a primeira pedra. Então, eu ia estar sozinha dormindo, eu ficava sozinha. Eram tempos diferentes, né? Que às vezes era possível fazer isso. Hoje não é possível, tem situações que não é mais possível deixar sair andando sozinha à noite na rua. A gente sempre foi tomar sorvete, voltou sozinha, sempre, entendeu? Nunca teve isso. Então, eu nunca cresci com medo. Meu pai e minha mãe nunca foi de colocar medo de alguma coisa. Eu não sou uma pessoa... Eu sou corajosa e... não sei, eu acho que vem deles mesmo. Sim. E pra tudo daí, entendeu? Pra todas as situações. As crianças mesmo, lá na UTI, eu falava pros outros, não, a gente vai ter que ficar amigas com essas enfermeiras, preciso entrar aqui mais vezes, eu preciso ficar amiga. O que eu vou fazer? A gente vai conversar, e eu tô vindo aqui todo dia, como é que eu vou fazer? Eu preciso entrar o que eu quiser, e aí vai, doutora, você precisa me ajudar? Ele vai, por fim, consegui pôr o Ricardo e minhas crianças, todo mundo lá dentro da UTI, porque daí eu falei, não, minhas crianças precisam ver essas crianças aqui, que judiação, os irmãos se conhecer, por fim fizeram uma lotação lá dentro. E pronto, deu certo, entendeu? Então não teve nenhum dia que eu deixei de ir. Eu sou muito prática e muito objetiva, assim, porque é pra ser dito. Então, desde o início, peguei uma médica que era assim também, e eu falei, olha, eu quero que você me fale a verdade, de qualquer situação. Tá muito bem, tá muito ruim, é assim, eu quero saber, porque daí eu me ajusto, eu me adapto muito bem a qualquer situação. Então, se tiver bom, se tiver ruim, eu me adapto, eu me ajusto bem. Eu gosto de mudança, eu gosto de situações desafiadoras, eu caminho bem nisso, na pressão, eu vou, isso me impulsiona. A pressão, o novo, o desafio, isso me impulsiona. Ela é empreendedora, né? Pra ser empreendedora no Brasil tem que ter essa energia. Pra quem tem um perfil mais comedido, uma coisa mais assim, daí é um pouco mais difícil lidar com situações de ter coragem, né? Pra quem é muito... E o seu esposo, na nossa jogada toda? Ele Fica assim, não. Ricardo, próximo São Quero, eu quero dizer o Ricardo aqui, gente. Ele vai falar. Porque... Se ele tivesse aqui, ele ia estar me cutucando. Deixa ela falar. Mas e esse
não vai entrar. Eu não acabei de se adaptar. Essa energia, essa coragem, ele fala, você vai? Você faltou? E ele fala, então eu tô indo junto aí. Ele, assim, Boas Obras foi mais por ele do que por mim. Porque eu tava num momento que não dava pra pensar em nada. Mas como a gente já tava em negociação com o escritório já fazia um tempo, aí aconteceu de eu estar grávida e tal, eu dei uma segurada, sabe? Tava até cansada de pensar de serviço, meu Deus, essa barriga desse tamanho, terceira, não tava nem querendo pensar, sabe? Mas daí ele tava com aquilo, porque ele é muito, Ricardo, ele analisa muito, ele é muito observador e tal, então assim, eu vou meio na louca, né? Eu sou meio dessa, se der errado, vai dar errado porque eu já fui. Ele não, ele analisa mais, ele é mais criterioso, então ele pondera melhor. Daí tem o equilíbrio, entendeu? Então quando ele acha que é um absurdo, e ele fala, que é raro ele falar, daí ele fala, eu recuo, falo, não. Se você não vai junto nessa, daí eu não vou junto, daí eu vou, porque daí vai dar ruim. Agora, se eu falar, o que você acha? Tem que ver, não, então eu vou fazer. Então vai dar certo, eu vou dar. Vai comprar. Vamos apostar, vamos? Ricardo, andando aqui, vai, conversa com o cliente, vai. Falei, Ricardo, vai lá, vamos alugar aquela sala. Mas aluga, depois a gente troca. Depois a gente vai pra outra sala maior, vamos alugar aquela e pronto, e vamos alugar. E vai começar. E foi bom que nós fizemos isso, porque, querendo ou não, depois que é um caminho, a pessoa que está à frente de qualquer situação, ela tem que saber lidar, que sempre vai vir alguém atrás. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, o oceano azul e o oceano vermelho. Então eu sempre soube que quem vai à frente sempre vai vir gente atrás, pegando as brechas disso. E foi o que aconteceu, depois que nós vieram mais escritórios de contabilidade e tal. Mas isso pra mim não importa, não faz diferença. Eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo, eu estou à frente disso e vai dar certo, não tenho dúvidas. Sim. Sou bastante confiante. Faz parte, né? Tem campo Sim, pra todo mundo é E grande, a concorrência, né? ela faz isso, ela gera, ela impulsiona, né? Sim. A concorrência, ela faz isso. Eu sempre falo para os meus clientes, vai abrir mais uma loja, não sei o quê. Gente, a concorrência, ela impulsiona, ela te faz crescer, ela te faz aprender, ela te faz entregar melhor, entender melhor quem é o teu negócio. Isso é muito importante. Então, eu não me preocupo com isso. Não te deixa acomodado, Não, né? e pra mim não existe inimigo nesse. Eu acho que a gente tem como caminhar com lealdade, com igualdade, entendeu? Com uma certa união e com um certo respeito. Acho que existe o caminho é esse, não de briga. Verdade. Acho que a gente tem que fazer um workshop com a Renata. Vendedora, mulher, mãe, pra dar dicas. Porque você tá falando tudo que parece sim, como a gente comentou, parece que é óbvio, mas óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser dito, porque parece que tá se perdendo mesmo essa questão. Tem campo pra todo mundo, faz o que dá, se planeja, cada um no seu mundo ali, no seu quadrado, mas sem precisar prejudicar o outro, ou sem olhar que do outro é melhor, fazer o meu, né? Como você tá falando aí, você vai se dedicar no seu pra você ser melhor. Se tem algum concorrente, é melhor ainda, porque você não se acomoda, né? Porque se você for sozinha, não todas as pessoas, mas algumas vão chegar no momento e vai falar, só tem eu aqui, então não tem com quem eu brigar. Não tem outra opção, as pessoas vão vir pra mim. E as pessoas estão mais críticas. Sim. E a gente tem mais opção. Sim. Né? Em tudo, em qualquer coisa que a gente vai fazer, comprar serviço, produto, seja físico ou online, as pessoas têm opção. Então hoje também o empreendedor, o dono, o vendedor tem que ter esse feeling aí de pensar, eu tenho que fazer mais e melhor. Não posso acomodar, como a gente falou antes, se você não tem X produto, mas tem Y, Z, W, que você pode ofertar. É igual lá na sua loja, né? Vai alguém quer tal peça, talvez você não tenha aquela, mas a pessoa vai sair com 10 peças que ela nem sonhava em comprar. Isso acontece todos os dias. Eu falo que a gente conversa e fala, meu Deus, tem tanta gente boa, mas que não se permite ouvir, que é impressionante. Às vezes eu falo para as meninas, a gente conversa bastante, começa a trabalhar lá, falo, mas como que eu falo isso? Que ela quer trocar o presente que ela ganhou. Eu falei, você nunca trocou? Nada? Nunca trocou? Trocou, tá. Como que eu vou? Eu falei, como que você gostaria de ser atendida?
escolha. Como que você gosta de ser atendido? Atenda, igual. Tem coisa que você não precisa ir muito longe, tá em você. Você gosta de chegar numa loja e ser mal atendido? Ser mal recebido? Que jeito que você faria? É uma coisa assim que gente, é só olhar o que você gostaria que fizesse. Eu estava comentando, né, com vocês, no início agora do mês, a gente, no finalzinho, quer dizer, eu tinha ido num congresso em Foz do Iguaçu de contabilidade e empresas de prestação de serviço. E o que acontece? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender o valor, as empresas de prestação de serviço, de colocar o valor do serviço e tal, porque como não é um produto que você precifica, né, ali pelo custo e tal, prestação de serviço tem essa dificuldade. Então a gente estava nesse congresso, foi maravilhoso, só palestrante bom, assim, sabe, falando. E daí eles falando da importância do melhor, do que é melhor. Eu vejo tanta gente deve estar ouvindo a gente e deve ser tão bom, às vezes, no que faz. Ela é muito boa em fazer bolo. Você já pensou? Tipo, as coisas não estão boas, mas ela faz bolo muito bem. Você já pensou em formatar isso, em virar um negócio que você ama, que você faz muito bem? Porque a pessoa que se destaca é aquela que faz bem o que faz, independente do que faz. É manicure, é cabeleireira. Eu tenho cliente de salão de beleza, que eu falei lá no congresso, até depois que eu voltei de lá, eu falei pra eles. Lá, o que eu ouvi foi o modelo de negócio que eles querem que vocês fizeram há anos atrás. Que eles, casal, marido e mulher, montaram o salão e eles fizeram daquilo um negócio valioso mesmo. Porque eles souberam dar valor no serviço deles, souberam entender que eles saem de casa todos os dias e deixam os filhos para trabalhar, para fazer um serviço, e aquele serviço tem valor. Então eles fizeram de maneira que aquilo virou um negócio e eles cresceram, construíram a vida deles. Eram pessoas que não tinham posse, que não tinham casa, que não tinham carro, que não tinham nada, e começaram um negócio e hoje vivem muito bem daquilo. Formaram os filhos, tudo. Então eu falo assim, de um negócio tão simples e tão pequeno, se ele for bem direcionado, tem como dar muito certo. É isso que me impulsiona dentro do escritório. É isso que me faz ver um negócio, entendeu? Porque tem tanta gente boa naquilo que faz e não entende que aquilo pode ir pro mundo. E olha, Renata, você falando disso aí, né, como eu também trabalho, sou terapeuta, né, trabalho na área de desenvolvimento humano, eu lembro uma vez que eu perguntei para uma moça, nossa, por que você não divulga o seu trabalho aqui de Borrasópolis? Ela faz bolo, torta, essas coisas assim. Olha a resposta dela, eu tenho medo. E eu perguntando, mas medo do quê? De crescer, de expandir? Então assim, eu vejo, igual você falou, as pessoas, tem duas coisas que atrapalham naquilo que ela é boa. Igual você falou, às vezes a pessoa é ótima naquele pão, naquele bolo e tudo. É o medo, que vem de crenças, bloqueios e tal. E eu vejo assim, é não confiar em si mesma ou naquilo que ela faz. Sabe, eu vi teu vídeo essa semana, você realmente confia, pode que ninguém acredite, mas você acredita fielmente igual você acredita. E você acredita, eu, Glaucio, como terapeuta, que aquilo dá resultado, você entrega resultado, você faz. Então eu vejo assim, as pessoas elas estão ficando desacreditadas delas mesmas. Né? Daí tudo que elas vão fazer, por melhor que seja, igual você falou, tem pessoas que fazem coisas incríveis, só que elas não acreditam nelas. E aí, dentro de não se acreditar nelas, vem os medos, vem crenças, enfim, vem um tanto de coisa aí que impede elas de eu acrescentaria muito. Então, tem medo, tem essa parte de não confiar, de não confiar, essa falta de segurança, né, essa autoconfiança. E gente chata. As pessoas precisam aprender a habilitar isso, a fazer esse filtro. Porque às vezes vai falar isso para uma pessoa, a pessoa chata, pega e vira e fala, não vai mesmo. Porque vai sair ali, não vai dar certo, não vai dar. Gente chata, a gente tem que aprender a eliminar isso da vida. A gente chegou num ponto que hoje a gente tem acesso a tudo. Na palma da mão da gente, entendeu? Então, pra quê? Pra que perguntar pra quem não sabe de nada o que faria? Sim, Você é chata, cheia de medo, cheia de problema, e você vai perguntar pra ela, pronto. Não vai mais. A gente tem que aprender a blindar um pouco isso, sabe? A gente escuta. Tem gente que deposita em cima da gente
os problemas dela, a gente tem que aprender a fazer esse filtro. Uma coisa que me vai, se assim, eu me sinto feliz por isso, se tem uma coisa que me ajuda a ir, é não ouvir de gente que não faz diferença na minha vida. E não fazer diferença mesmo, entendeu? Porque eu ouvi, mas ela vai abrigar, mas ela... Não quero saber o que você pensa. Eu vou saber de quem pra mim tem pedigree pra isso, entendeu? De quem pra mim é importante, eu conheço o valor daquela pessoa, eu conheço... Aí beleza, aí pode falar. Agora, sabe, tem gente que escuta muita besteira, muita Tá muito ligado à opinião e dos não outros, filtra, né? e não filtra. E você falando isso aí, Renata, e é bem isso. E uma coisa também bem interessante, eu lembro quando eu comecei a fazer as minhas lives, eu não vou fazer mais não, deu aquele desânimo, será que eu tô indo caminhando? Aquela fase de querer dar igual você falou, a gente não sabe filtrar, e vem as críticas, o julgamento, preso, né? Aí eu lembro que a minha irmã me ligou um dia e falou, Glaucia, essa menina, que a minha irmã trabalha no Lago da Serra, Glaucia, essa menina aqui da empresa veio falar de você, que eu nem sei, nem conhecia ela, nada, que ouviu sua live, que adorou e não sei o que, olha pra você ver, né? Então às vezes a pessoa que é chata e que é pessimista, que tá no vitimismo, né? Você não pode mesmo lidar muito, porque senão ela te afunda também, né? Pessoas assim. E ela não, essa menina falou, eu falei, não, vou continuar com as minhas lives. Isso não tem, esse tipo de coisa não tem autoridade sobre mim, entendeu? Eu me conheço até que ponto que eu posso dar meu passo, entendeu? Dou vários errados, porque quem se arrisca também erra, tá? E eu não tenho problema nenhum em errar e ter que voltar atrás, isso pra mim não é a morte, não é o fim, tá? Com o passar do tempo e com as coisas que a gente perde, a gente aprende a dar valor em outras coisas, entendeu? Eu estava ouvindo nessa palestra, no congresso, estava o nadador lá, o Gustavo Borges, e daí ele falou da importância do centésimo, que um atleta vive, e que a importância das pequenas coisas pra gente, entendeu? Porque um atleta maratonista, para ele ganhar a medalha olímpica, às vezes é uma palma que ele chega de diferença do outro. Então ele poderia ter o ouro, ele virou a prata por uma palma, por um centésimo de segundo. Então ele fala dessa importância da gente prestar atenção nisso. E por que às vezes esse centésimo de segundo, uma respiração errada, um dia antes que não se preparou da maneira que deveria se preparar, não tem constância, não tem coerência. Então assim, tem várias coisas que a gente analisa e vê que outras deixam de ser importantes e que não tem problema nenhum você mudar de ideia. Eu ia fazer isso dessa forma, não deu certo, era importante pra mim, não deu certo, e daí eu morri, não deu certo, e daí? Tem outras possibilidades? É claro que eu vou pra essa e vai dar certo. E essa geração que tá assim, né? Você pode ver que hoje os mais novos, principalmente, apesar que a Renata é bem jovem ainda, mas não tá sabendo lidar com isso, né, Renata? Não sei o que não aconteceu, deu certo, já chora, já não sabe lidar com não, né? Não sabe lidar com não sabe lidar com o erro, né? Já entra no estado, não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar, como você falou. O que eu ouço de pessoas que falam, mas e o outro? O que o outro vai falar? Mas o que o outro vai pensar? A Renata acabou de falar, né? Se eu confio em mim, eu tô certo daquilo, né? Tá dando meus valores, meus princípios, eu vou. Eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu não quero dizer que a opinião do outro não é importante. Sim. Mas existem pessoas essenciais para isso. Sim. Existe terapeuta, psicólogo que estuda para aquilo. Existe família que conhece a base, que tem, entendeu? Existe fé, existe um Deus acima de tudo isso que dá respostas. Então, eu acho que a gente tem que perguntar para pessoas certas, para o que é certo, entendeu? E é tão simples olhar o que não tá dando errado. Eu bato tanto, sabe? Eu sempre bati isso no... Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa fissurada em mesa, assim. Eu gosto de comer, gosto de fazer comida, cozinho bastante. E gosto de pôr a mesa. Mas é uma coisa da minha avó, a vida inteira. Isso é normal pra nós colocar a mesa. Colocar pires, xícara, tal. Eu gosto disso. Então eu gosto de louça, gosto dessas coisas. E eu li um livro, né, A Experiência da Mesa, e ela fala muito disso, que se hoje as famílias experimentassem voltar à mesa, sem o telefone,
E olhar para os filhos, para os adolescentes, é o único momento que a gente fica a meio metro, às vezes, de distância. E só de você olhar, você percebe que está acontecendo alguma coisa. Entendeu? Então é o momento que a gente tem de perceber, olhar situações que durante o dia passa e a gente não vê. O adolescente mesmo, ele quer ficar dentro do quarto dele, que saco, tem que ficar aqui conversando, vai ficar perguntando, e aí, como é que foi a aula? O que o professor falou? Que saco, né? Ninguém quer fazer isso. Mas é um momento de comunhão ali, que quando a gente senta à mesa, Deus vem e senta junto. Então é um momento que a gente deveria ter para se sentar e olhar, e conversar, e prestar atenção. Porque dali você tira várias situações que estão acontecendo que dá tempo de consertar. Mas acontece que a gente tem dado valor a outras situações. Aquela coisa de sentar e de tomar um café, ou almoçar, ou jantar, porque às vezes a gente não consegue reunir todas as refeições. Ou uma vez por semana, de dar o valor no que é simples, a gente não dá. E é o que pode fazer diferença. Eu bato bastante nisso, sabe? Na minha casa a gente faz muita questão, até com as crianças, a gente puxa carrinho e tal, porque sempre foi assim. Então pra nós é muito natural isso. E tem gente que se assusta, se espanta, nossa, mas pra que você faz isso? Eu falo, você sabe quando é aniversário, você não põe uma louça, a melhor louça, né, festa e tal, você não põe a melhor louça, a melhor toalha. Tem certas situações que a gente precisa comemorar. Né? Tem certas coisas que foi muito bem na escola, tirou uma nota muito boa, tal. A gente precisa comemorar, e não é sempre na comida, não é sempre numa coisa, num jeito de servir melhor, não é servir que a gente gosta, que a gente serve. Então, será que não está faltando isso lá? Das pessoas que me conhecem, que começaram, falaram, vou experimentar. Deu muito certo. Olha aí, que legal. Você falou esse ponto importante. E você também falou agora há pouco uma coisa que eu notei, que você falou que tem uma equipe muito boa, que você pode sair e o negócio continua rodando. E hoje nós vemos muita falta disso, muitos empresários reclamando da sua equipe. Como que você se coloca assim? Claro, o princípio é a liderança, né? Primeiro o líder ali, ele tem que estar, que nem você falou, com os seus valores, com as suas qualidades lá à frente, com coragem, a fogo e ferro, e vamos para cima. Mas quais são outras características que você poderia colocar assim? Porque você tem uma boa equipe e tem muita gente reclamando da sua equipe. Fala um pouquinho para nós dessa parte. Eu falo isso muito com os clientes. Todos eles que me procuram quando falam isso, o que a gente conversa. Primeira coisa tá em entender o valor do teu negócio e fazer com que a tua equipe esteja no mesmo caminho. O teu negócio, o que você precisa? De uma pessoa doutorada, é isso que você precisa, mas ela não gosta de cachorro, ou você precisa de uma pessoa que ame cachorro, e se ela não for doutorada, a gente vai treinar. Você precisa entender qual que é o valor da tua empresa. Tem empresas que precisam de pessoas extremamente capacitadas e que os valores dela não influenciam no trabalho. Não é o caso da maioria das empresas. Então, se os valores os teus valores da tua empresa não condizem com aquele colaborador, é hora de tirar. Então, primeiro você precisa entender quem que é a tua empresa. Por quê? Qual que é o propósito? Você tem uma loja. O que você vende? Você está na loja para vender o quê? Você vende CD. Tá, saiu o CD de circulação, o que você vai fazer? Acabou. Não, você gosta de vendas, você gosta de comunicação, de pessoas. O produto que você vende não vende mais? Eu vou vender outra coisa então. Porque eu gosto de relacionamento, eu gosto de pessoa. Pessoa que não gosta de pessoa não dá para ter comércio. É mais ou menos por aí. Aí quando ela vai contratar, ela não faz um recrutamento bom. Ela não faz um teste seletivo bom. Ela põe lá porque ela está precisando da vaga. Aí ela põe, ela não sabe treinar. Porque ela não tem habilidade de comunicação. Às vezes é um empresário, um empreendedor que domina, que faz tudo, que abraça tudo e que não ensina. Aí exige o quê? Exige o quê? Então eu acho que o pior de tudo isso, de quem reclama da equipe, existe sim hoje uma dificuldade de mão de obra. Realmente isso está muito escasso.
Mas antes de estar definido, porque vai ser assim, escolhendo do ruim do pior, o menos pior do ruim. Então, na hora de fazer isso, se você não tiver capacitado para treinar essa equipe, vai dar muito ruim. Então, precisa melhorar a comunicação. É a habilidade de comunicação. O empresário precisa entender como ele tem que comunicar isso para a empresa, para os funcionários, para os colaboradores, e como que ele vai receber o feedback disso, tá? Como que ele vai cobrar, como que ele vai falar, como que ele vai receber. Porque não adianta só cobrar, tem que receber de volta. Por que não fez? Por que não aconteceu? Como que foi? E isso tudo de uma maneira muito assim, intencional, muito assertiva. Como que eu vou falar para essa pessoa? Eu conheço o perfil dela, eu conheço, nada é óbvio. Tudo precisa ser dito. A gente precisa aprender a trabalhar dessa maneira. Porque se ele soubesse disso, ele não estava ali como seu funcionário. Ele era dono da tua empresa. Então tudo precisa ser dito. Nada é óbvio. Então precisa falar, precisa ter um contrato, de que jeito que é para fazer, olha, mas é para dar descarga no banheiro. Nossa, mas precisa falar? Precisa, no mundo de hoje precisa, porque às vezes dentro de casa não aprendeu. Antes os pais ensinavam comportamento, que hoje as pessoas não têm comportamento básico, de jeito de sentar. O Leonardo deu uma rodada na mesa dele esse dia, na cadeira dele lá no escritório. Só deu uma rodada na cadeira. Vai cair. É assim que senta para trabalhar? Não tem como se concentrar sentado assim. Não dá? Chega alguém que a pessoa está deitada, morrendo, vai relaxando, posição de relaxamento? Não. É sentado, isso precisa ser falado. Precisa ser falado o porquê da barba bem feita, parada, tal. Precisa ser falado. Sim. E infelizmente hoje precisa, porque a educação que vem de dentro de casa não tá bacana. Os pais jogam para os professores, os professores vêm de uma geração nova, completamente descomprometida, que não está preocupado porque o pai não educou, sou eu que vou educar. Então aí vem a criança que canta, ela vai pra cá. Se a gente não tiver essa habilidade para comunicar e ser assertivo no que faz, falar, é assim que é para ser feito. Por quê? Porque é importante que seja assim. Por que que eu quero que vocês coloquem na sacola, eu falo para as meninas, tem que espirrar o cheirinho na sacola e fechar aqui. A sacola lá da loja, a gente espirra o cheirinho nela. E tem que fechar assim. Espirrou? Você não vai espirrar o cheirinho? Eu esqueci. Não é eu esqueci. Você tem noção que esse cheiro, a sensação que traz, o porquê que tem o cheiro, para quantas pessoas que você leva, que a pessoa vai colocar essa sacola no carro, que o carro vai ficar cheirando? Aí hoje, por exemplo, chegou uma cliente lá e falou assim, nossa, a hora que eu abri o presente que eu ganhei, ela trabalha no CITED, a Patrícia Carina. Ela ganhou ontem um presente do dia da secretária, e daí ela falou, nossa, a hora que eu abri a sacola lá no banco, o menino que trabalha comigo falou, nossa, eu não sei o que é isso, mas esse cheiro é bom, e essa sacola não tem cheiro bom, deve ser coisa boa. Eu falei, é isso, é a sensação que a gente desperta em outras pessoas, é a marca, ela é isso. Então, é muito importante que você não esqueça, não é para esquecer, é inaceitável esquecer. Só que se você não disser essa importância, não chegar, não vai fazer. E se você não checar, e se você não cobrar, e se você não vai fazer. Então, às vezes tem empresário que vai deixando. Fez isso, aí fala pro outro, porque tá fazendo isso. Mas não chega na pessoa, chama e conversa, e mostra, e treina. Às vezes não ensinou, queria que ela entendesse que era pra fazer daquela forma. Ninguém entende hoje, ou não é óbvio. Precisa ser treinado. Sim. Galera, já estamos também chegando ao fim do AçãoCast de hoje. O tempo voa. Nós temos um brindezinho para entregar para Renata. Como forma de agradecimento mais uma vez, por você confiar, né? Os três doidos. Você falando aí, se a gente fosse pra ouvir, é que a gente nem esperou ninguém ainda pra falar nada. Quando a gente falou, vamos fazer uma AçãoCast, vamos fazer um podcast, com certeza se a gente fosse ouvir, a gente ouviu, claro, teria pessoas, vocês são doidos? Vocês não sabem nem falar. Tipo, Não, eu já quero fazer um podcast, AçãoCast, eu quero fazer. Então a gente tem que ser muito grato também a quem compra a nossa ideia, né? Os convidados que vêm até aqui, e a gente sempre entrega um mimo. Obrigada. Convidados
Exatamente. Olha que delícia. Vamos aproveitar, com certeza. Já estamos pensando futuramente, né? Os nossos convidados precisam voltar, então vai ter o Peteco lá, o AçãoCast 2, porque é muito assunto, é muita coisa bacana. Porque a gente pensa assim, nessa 1 hora aí, uma pessoa que está ouvindo ou vai ouvir porque fica gravado, uma frase que você disse ou alguém disse aqui faz a diferença na vida dela. Outros podem ouvir, deixar levar, né? Igual a minha vida continua. Mas quantas vezes a gente já parou, né? Ouvindo alguma coisa ou uma pessoa, nossa, essa frase fez sentido pra mim. A partir desse momento eu posso mudar isso. E é óbvio que tem que ser dito sim, é uma comunicação clara, assertiva. E a gente pode ecoar coisa boa aí pra quem quiser ouvir e quem quiser pegar, né, Renata? Mas como essa forma de agradecer, né, nossos ouvintes também, e você deixa um recadinho, como mulher, empresária, mãe, esposa, para quem está ouvindo e quem vai ouvir. Isso aí com certeza vai chegar no coração e na mente de muitas pessoas. O que eu queria já deixar uma mensagem a respeito também do Outubro Rosa, para essas mulheres, né, que tiveram aí esse amor próprio, que se cuidaram e que descobriram algo que não está no controle nosso, né, e que estão aí nesses tratamentos, buscando a cura. A gente sabe que não é um momento fácil. Lá na loja tem bastante gente que procura, às vezes nessa época, para fazer evento, para motivar, para arrumar, para isso. Eu falo, gente, às vezes elas não estão querendo isso. Eu acho que é um momento que a gente tem que se permitir viver aquilo que a gente quer. Eu acho que quem vive um luto, quem vive um processo de doença, coisas assim, a gente tem que dar esse crédito para a pessoa fazer o que quiser. Se não tiver bem vamos me arrumar, você não vai fazer. Se tiver bem para fazer isso, vai fazer, porque você pode tudo, você está no teu momento. Então eu quero que essas pessoas se sintam abraçadas por mim, realmente, e que se precisarem de qualquer tipo de conversa, de apoio que esteja ao meu alcance comigo, eu estou à disposição. Eu trabalho muito com mulheres, né? Eu sou apaixonada por mim e por mulheres, então eu falo assim, a gente trabalha muito com isso. Eu tenho muita cliente mulher no escritório, muita cliente mulher na loja, né? Quase 100% da minha clientela apesar dos homens presentearem muito as mulheres. E então eu tenho essa procura. E eu estou à disposição, porque eu sei o quanto não é fácil, o quanto a gente precisa ouvir de repente, ou só falar, né? Só ser ouvido. Então eu estou à disposição para isso. E para essas outras pessoas que estão nos ouvindo, gente, sei lá, eu acho que testa, né, os teus limites, se conhece primeiro, conhece quais são as suas bases, os seus valores, quem você é, o que você pode fazer, o que você tem vontade de fazer, sonha, né, com alguma coisa, busca de novo ter sonho, ter vontade de alguma coisa e faz. E também, se vier alguma coisa que você não está esperando, enfrenta, vai que tem dois bebezinhos, vai vendendo. Dois negócios? Vai que vem 2 negócios e tal, às vezes dá certo. E aproveita e deixa o merchan do endereço aí também, se você quiser. Sim, o escritório aqui em Borrasópolis, ele tá ali na rua São Paulo, tá? No meu 123, na frente do parquinho ali. Sim. O escritório de Jandaia é ali na rua, na José Maria de Paula, que é na paralela à avenida. Então a gente atende nos 2 lugares. E a BS, que é a loja de semijoias, ela fica ali na rua Luiz Vignoli, pertinho ali do cartório da Olga, facinho ali de encontrar. Então nós temos muitas opções de presente, nós temos muita ideia para empreendedores, a gente tem a gente pode agir em vários assuntos. Qual é o seu Instagram, Renata? O meu Instagram, eu tenho o pessoal, que é Renata Ribeiro Vicente, e o da loja é o BS Joias _Renata. Renata, a última perguntinha. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? A ação? O escritório. O escritório? Aceitar. Aceitar. Encarar. Abrir a porta, rezar e começar a trabalhar. O legado da sua mãe, né? É isso aí. Foi Galera, a ação que mais me moveu até hoje. Te moveu, na verdade. Galera, muito obrigado vocês que nos acompanharam. Segue nós lá no Instagram, AçãoCast.
Segue a Rádio Colina do Vale também lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá estão salvas todas as lives desde o início. E galerinha, até semana que vem. Façam todos um excelente final de semana. Um beijão no seu coração. E como disse a Renata, coragem. Valeu!